Oi, gente, hoje o vídeo não vai ser de zoeira, hoje é um vídeo um pouquinho mais sério, porque nessa época de pandemia tem muita gente falando de coronavírus, tem muita gente falando de prevenção de coronavírus, mas não tá falando de uma coisa que eu acho que é fundamental a gente falar disso nesse momento que a gente tá enclausurado, né? Que é a nossa saúde mental, tá? Hoje eu tive uma crise feia de pânico, de ansiedade. Conversei com um amigo, acabei me acalmando, mas em época que a gente fica muito preso, quem tem depressão, quem tem síndrome do pânico, quem tem qualquer tipo de doença, vamos colocar assim, mental, o cárcere ou a falta do que a dificuldade de ir e vir ou a impossibilidade de ir e vir acaba agravando alguns casos e desencadeando depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, e etc. E vai, né? Então, o que eu venho pedir aqui encarecidamente para vocês é: vamos dar uma segurada. O caso é grave, mas a gente não precisa ficar falando disso o tempo todo, a gente não precisa ficar relembrando isso o tempo todo, né? Vamos dar uma segurada, vamos oferecer ajuda para quem tem esse tipo de problema, vamos procurar aquelas pessoas que a gente sabe que já teve depressão, vamos perguntar se tá tudo bem, às vezes a pessoa só precisa conversar. Hoje mesmo, a minha crise que eu tive, só de conversar eu já melhorei, já dei uma segurada na minha crise de ansiedade que eu tive. Então, e me fez pensar muito que deve ter muita gente passando por isso. Deve ter muita gente com problema nesse momento, com depressão, com ansiedade, principalmente ansiedade. Crise de ansiedade, quando a gente tá preso, é muito difícil de controlar. É muito difícil você entender qual foi o gatilho, né? Porque muitas vezes não tem gatilho, é só o próprio fato de você estar preso é o que faz você ter esse tipo de crise, enfim. Então, o que eu venho te pedir para vocês é, primeiramente, assim, não precisava nem pedir, né? Mas vou pedir. Não mostra vídeo de gente morta, de gente morrendo asfixiada, de gente no caixão. Gente, é desnecessário isso. A gente sabe que as pessoas estão morrendo, a gente não precisa ver isso. Tá ok? Isso nem precisava de eu estar pedindo, mas tem uma galera que é totalmente nonsense, então a gente tem que dar uma reforçada. Então não vamos colocar esse tipo de conteúdo na internet, tudo bem? Vamos combinar assim? Outra coisa, vamos parar um pouquinho pra gente conversar com as pessoas, às vezes pessoas que a gente não vê há muito tempo, que a gente não fala há muito tempo, vamos conversar sobre outros assuntos que não sejam esse. A gente tá aí vendo as notícias diariamente, a gente não precisa ficar falando sobre isso, a gente não precisa estar expondo tudo isso. Vamos cada um fazer a sua parte? Vamos, mas não vamos ficar bitolado com isso. A gente sabe que a crise tá feia, a gente sabe que muita gente tá passando dificuldade, não só financeira, como psicológica também, né? Como eu acabei de falar. Então, vamos tentar dar uma suavizada no clima. Tá tão pesado, né? Essa situação tá tão pesada. Vamos tentar, né? Aliviar um pouco. Vamos dar risada. Vamos fazer um curso. Vamos fazer crochê. Vamos assistir um filme. Não sei. Mas não vamos surtar, gente. É, Aliás, eu vou deixar aberto os meus comentários. Se você souber de algum psicólogo, psicoterapeuta, grupos de auxílio que puder ajudar na saúde mental das pessoas, pode deixar aqui no meu comentário, eu vou deixar aberto, porque isso talvez possa ajudar algumas pessoas que estejam passando por isso. E vamos tentar dar uma suavizada, vamos tentar não levar isso tão. Eu sei que a gente tem que levar a sério, né? A gente tem que tomar os nossos cuidados, mas vamos tentar suavizar, né? Não vamos ficar falando o tempo todo disso, vamos falar de outras coisas também. Se a gente fizer a nossa parte, a gente não precisa ficar falando toda hora.
Se a gente tomar os cuidados necessários, que é ficar em casa, álcool gel, água, sabão, tomar um banho de vez em quando que é bom, né? Se a gente, se a gente tomar todos esses cuidados, a gente não precisa ficar falando, a gente não precisa ficar contando quantas pessoas morreram, a gente não precisa ficar olhando notícia toda hora, sabe? Notícia uma vez por dia acabou, gente. Não precisa ficar olhando toda hora e acompanhando o número de mortes, acompanhando o crescimento da doença. Para quem tem problemas psicológicos, isso afeta demais, demais, porque é uma situação que a gente, com exceção dos cuidados pessoais, a gente não tem muito o que fazer, sabe? Foi determinado ficar em casa, o que que a gente vai fazer? Ficar em casa. E aí? Acabou. Não tem mais o que fazer. Então vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa quietinho, vamos cuidar os nossos cuidados, vamos fazer tudo que tem que fazer direitinho, mas não vamos bitolar não, pelo amor de Deus. É muito sério isso. Isolamento é complicado, mas vamos tentar dar uma suavizada, vamos tentar conversar com as pessoas que a gente conhece, que a gente não tem contato há muito tempo, vamos falar besteira, vamos falar da TechPix. Vamos falar da TechPix, né? Vamos falar de assuntos diferentes um pouquinho, vamos sair um pouco desse clima, dessa coisa pesada, né? Vamos dar uma distraída. Tá muito, tá muito, tá muito doído, tá muito corrido. Vamos, para, respira, conta até 10. Vamos fazer um esforço para que a gente saia ileso mentalmente dessa situação, porque além do corpo, a gente também tem que cuidar do nosso psicológico, a gente também tem que estar bem para quando essa crise passar, a gente voltar com força total, né? Então, desculpa o vídeo um pouco longo, não gosto de fazer vídeo longo, mas eu espero que vocês se cuidem, não só fisicamente, como também psicologicamente. Vamos cuidar do nosso psicológico. Vamos procurar ajuda, um ajudando o outro. Quem precisar conversar comigo pode me chamar no inbox. A gente conversa, a gente toma um café virtual, mas a gente vamos tentar se ajudar da melhor forma. Não só fisicamente a gente não pode um ajudar o outro, né? Não pode ajudar muito por causa dessa questão de ter que ficar preso, mas vamos se ajudar virtualmente, vamos conversar, vamos tentar fazer isso mais. Vamos tentar passar por isso de uma maneira mais amena, tá bom, gente? Beijo, se cuidem, fiquem em casa e vamos, ó, cuidado psicológico.